respostas. Como pregador, recebemos perguntas. Essas perguntas nos ajudam na formulação de temas que estejam nas nossas mentes. Ao mesmo tempo que nós, pregadores, somos levados aos temas lendo a palavra de Deus, também somos levados aos temas ouvindo as necessidades dos irmãos e irmãs. Digo isso porque no começo do mês eu preguei uma mensagem e o último ponto era: deixe-se guiar pelo Espírito Santo. E aí uma participante conosco pela internet me mandou uma pergunta: como é que eu posso ser guiada pelo Espírito Santo? Esse é o tema que eu quero desenvolver hoje com os irmãos e com as irmãs. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Quero então lhe convidar a ler apenas um versículo que contém esta dimensão, que é o livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, onde o apóstolo Paulo desenvolve nesse capítulo 8 a ideia da vida no Espírito. E no verso 14 ele diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Talvez pudéssemos inverter a frase, sem alterar o seu conteúdo, apenas indicando a ênfase. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou, todos que são filhos de Deus devem se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Maneiras diferentes de compreender, só nas ênfases, o que o texto está nos dizendo. Como é que então eu, você, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Obviamente, essa resposta só faz sentido para aqueles que desejam ser guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, as pessoas se guiam a si mesmas, ou acham que se guiam a si mesmas. Porque, na verdade, todos os seres humanos são guiados por um pensamento, por uma ideia, por uma prática. Isso, em todos os tempos, é assim. Mas as pessoas acham que elas se guiam a si mesmas. Mas elas seguem fulano, seguem Beltrano, seguem aquela ideia, outra ideia. É mais ou menos como a moda. Muitas pessoas estão na moda para serem diferentes. E ficam iguais, por exemplo. Mas está na moda ser diferente. A pergunta que eu e você temos que fazer é: quem nos guia? Toda franqueza, o mundo nos guia, a sociedade nos guia. Mas é isso que nós queremos como autoridade última sobre as nossas vidas? Claro que não. Nós queremos ser guiados por aquele que não
falha jamais. Por aquele cujo conselho dado nunca nos causa dano, por exemplo. Enquanto não podemos dizer isso quando o nosso pensamento nos conduz ou o pensamento do mundo em que estamos nos guie. Por isso eu quero trazer 4 sugestões muito práticas, nenhuma delas nova, apenas organizei, deu umas 10, aí eu fui juntando, porque 10 ninguém lembra. Estava lendo hoje pela manhã um artigo sobre provérbios com o seguinte título: 10 lições sobre o dinheiro que eu aprendo com provérbios. Ótimo, eu não lembro de nenhuma delas. Se fossem 3, quem sabe, não é? Mas eu não consegui ficar com 3, trouxe 4. Primeiro conselho para quem queremos ser guiados pelo Espírito Santo: mantenha amizade com o Deus eterno. Observem que eu não usei a palavra comunhão, palavra que acabou ficando gasta. Prefiro amizade. Se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso ter amizade com o Deus eterno. Quem aqui é casado sabe como as coisas funcionam. Antes que ela fale, você já sabe o que ela vai falar. Antes que ele diga, você já sabe o que ele vai dizer, por causa da amizade que nós temos. Isso com os nossos filhos, não é? Quando o filho fala de um modo, você já sabe qual é a frase seguinte. E quando o pai também fala, o filho também já sabe o que vai ser o conteúdo. A gente fala até de teimoso, mas a gente já sabe o que vai dizer ou o que vai ouvir, por causa da amizade. Se nós temos amizade com Deus, nós vamos ouvir o conselho dele. Vamos ter, aspas, adivinhar qual vai ser o conselho dele, por causa de nossa amizade com ele. E como é que nós desenvolvemos esta amizade? Com a leitura da Bíblia. Eu conversava essa semana com um jornalista capixaba. Ele me dizia: Israel, não sei se você sabe, mas a pesquisa que nós fizemos indica que apenas 7% dos crentes leem a Bíblia. Ele disse: eu acho que esse número está um pouco exagerado, eu acho que é menos. O 7 já é um número horroroso, não é? E menos do que 7 eu nem consigo imaginar. Eu, como pastor dos irmãos, quero dizer que não acredito que nesta igreja essa estatística seja verdadeira. Mas se for, deixe-me acreditar que não é. O que é bastante preocupante, porque se nós queremos ter uma visão teocêntrica, isto é, a visão de Deus, a cosmovisão de Deus, nós temos que conhecê-lo, como conhecemos com o livro que ele nos deixou, a Bíblia. Segundo é a oração. Todos oramos, não há dúvida, todos aqui oramos, 100% oramos, na hora da aflição. Minha pergunta é: quando é que nós oramos quando não temos nada para pedir? Nós oramos? Acho que sim, mas 100% oramos quando não estamos aflitos, quando nós ou alguém próximo não se encontra em dificuldade. A oração é algo normal, natural, comum, constante. Então, nós falaremos com Deus e nós o ouviremos e saberemos que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Para mantermos essa amizade com Deus, nós precisamos da adoração comunitária. Curto e grosso, precisamos participar dos cultos da igreja.
Quando nós lemos o livro de Atos, é muito inspirador observarmos que aquela era uma igreja que cultuava junto, adoração comunitária. A igreja é um recurso que Deus nos deu, estabelecida sob a promessa de Jesus, para que nós nos fortalecêssemos uns aos outros. Muito interessante que quando nós lemos o livro de Atos, o apóstolo Paulo fazendo suas viagens pelas cidades, às vezes não tem nenhuma informação, só diz assim: passou pela cidade tal e fortaleceu os irmãos. Como é que ele fortaleceu os irmãos? Na igreja. Naquele tempo, igreja que se reunia nas casas. Nós nos fortalecemos uns aos outros, no encontro, na adoração comunitária, no culto, onde cantamos, onde nós oramos. A igreja é indispensável, seja num templo, num pequeno lugar, mesmo numa igreja doméstica, mas é necessário, é indispensável para mantermos nossa comunhão com Deus, que nós adoremos a Deus juntos. Também penso que para mantermos nossa amizade com Deus, nós precisamos praticar a compaixão. Então eu vou ler só um tocante texto bíblico muito simples, Atos 10, 2. Olha o perfil que o historiador Lucas traça para esse homem, que não era judeu, era um capitão, um centurião do exército romano. Cornélio e toda a sua família adoravam o Deus eterno. Cornélio ajudava os pobres em suas necessidades e tinha uma intensa vida de oração. Olha o perfil deste homem. 3 marcas tinha Cornélio na sua vida: adorava a Deus, ajudava os pobres e tinha uma intensa vida de oração. Porque nós às vezes separamos as coisas. Não, o meu negócio é a compaixão. Não, eu oro pelas pessoas. E Cornélio, nesse perfil, fica bem claro para nós que essas práticas humanas não são excludentes, mas devem estar vivas na nossa vida. Quando nós praticamos a compaixão, levamos a cabo a nossa missão, sempre dizemos isso daqui, nós somos abençoados. Qualquer pessoa que vem aqui dar um testemunho, porque foi na Cristolândia, porque foi nos Ribeirinhos, porque foi visitar as mulheres lá em Itaperuna, todos dizem a mesma coisa: eu voltei revigorado na minha fé. Mas você não foi lá para isso, você foi lá para abençoar aqueles irmãos. Você é que foi abençoada, você é que foi abençoado. Então a prática da misericórdia nos aproxima de Deus. Jesus, quando descreve os salvos, ele os descreve como sendo aqueles que os visitaram quando estavam presos, que o vestiram quando estava nu, que o dessedentaram quando estava com sede, que o alimentaram quando estava com fome. Eles perguntam: mas quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso com esse lá da rua.
é muito tocante essa palavra de Jesus. Nessa semana, uma irmã me mandou uma mensagem. E ela dizia que encontrou uma pessoa na rua, ferida, e a levou ao hospital. Depois voltou para visitá-lo no hospital. E ele lhe pediu uma escova de dentes. Que ela entendeu que aquela pessoa estava percebendo que precisava de mudar na sua vida. E continua vendo como ajudar aquela pessoa. Certamente ela já abençoou aquele homem. Mas com toda certeza, pelas palavras que ela me disse, a sua fé foi revigorada. A sua amizade com Deus foi fortalecida. Jesus diz uma palavra que talvez a gente não alcance a profundidade. Quando vocês visitaram o preso, foi a mim que vocês visitaram. Isto é, quando nós nos aproximamos de quem precisa de nós, nós nos aproximamos de Deus, nos encontramos com Deus. Palavras de Jesus. Então, o primeiro convite é este. Se queremos ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que manter uma amizade com Deus. Lendo a Bíblia, orando, adorando comunitariamente e exercitando a missão, a compaixão, a misericórdia. Talvez pudéssemos pensar que isso aí seria já o suficiente. Se temos amizade com Deus, vamos entender o que Ele fala. Lemos nesse culto o texto de que Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que ouvem? Porque conhecem. Porque têm amizade com Ele. Mas eu quero fazer uma segunda sugestão. Ouça conselhos. Nós normalmente não ouvimos quem pode nos ajudar. O grande conflito que enfrentamos é: os filhos não ouvem os seus pais. Fazem. Às vezes sem pagar a conta que chega para os seus pais. Não é verdade? Felizmente, há muitos filhos que ouvem os seus pais. Pergunta: papai, como é que eu faço isso? O que você acha? Estou pensando em tal coisa, o que você acha? Feliz é o filho que faz isso. Não depois traz a consequência: como é que eu resolvo agora, pai? Você não perguntou antes, né? Dá para resolver. Isso aplica também, os filhos também podem aconselhar os seus pais. Minha filha, o que você acha disso? Estou pensando em tal coisa, pai, não vai dar certo. Os filhos também têm sabedoria. Irmãos em Cristo, profissionais, pastores, nós podemos ouvir os conselhos, temos que tomar uma decisão. Queremos que Deus nos aconselhe, que Deus nos conduza, que Deus nos inspire, que Deus nos guie. Ele coloca o recurso de pessoas sábias com as quais nós podemos contar. Ser guiado pelo Espírito Santo não exclui ouvir, não exclui ler, não exclui estudar, não exclui conhecer o assunto, não exclui analisar a situação. E eu quero trazer uma história trágica, que os irmãos conhecem. Abram sua Bíblia em 1 Reis 12, 3, 11, por favor. É a história de alguém que ouviu o conselho.
Posso ler? Está na tela também, está fácil, né? Mandaram chamá-lo. E ele veio com toda a congregação de Israel, Roboão, para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Primeiro conselho de como devia administrar o reino de Israel, dado por um conselheiro sábio. Roboão, do jeito que seu pai fez, com tanto imposto, o povo vai se revoltar. Diminui as taxas de imposto, cobre menos, distribua mais. Excelente, magnífico conselho. Vão embora e volta aqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a esse povo? Disseram: se hoje o Senhor se tornar servo desse povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Ou seja, seja menos duro, fala com candura, diminui os impostos, que todo mundo vai lhe aplaudir. Mas Roboão desprezou esse segundo tipo de conselho dos anciãos e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviço estavam na equipe dele, seus assessores. O que é que vocês me aconselham? E os jovens responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do jugo pesado que seu pai lhe impôs e que pede para que esse jugo seja aliviado: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Não sei se era tão grosso assim. Assim, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Açoites que na pontinha tem um escorpião de ferro. Eu talvez devesse mudar o título desse subtema: ouça conselhos bons, porque não faltaram conselhos ao Roboão. 1, 2, 3, ele ouviu conselho que não prestava. Por isso que nós temos que estar atentos, manter amizade com Deus, para não nos deixar levar por conselhos que nos destroem. E o reino foi dividido porque Roboão ouviu os que não tinham nada de sábio para lhe dizer. Terceira sugestão: veja as sinalizações de Deus. Já mencionei aqui algumas vezes que no Paraná, já vi depois em algum outro estado também, me chamava a atenção uma placa nas rodovias, geralmente nas curvas: não corra, não mate, não morra. Nunca me esqueci, talvez por causa da rima: não corra, não mate, não morra. Penso que aquilo que nós chamamos de vontade de Deus, Deus vai colocando placas no meio do nosso caminho. Às vezes pare. Porque às vezes o que temos que fazer na vida é parar. Não sei quem leu aqui o meu Bom Dia há algumas semanas com o título de Selá. Selá é uma palavrinha
que aparece em vários salmos, que ninguém sabe rigorosamente qual é a tradução, mas a maioria dos autores acha que é uma pausa para a meditação. Às vezes na vida nós só temos que parar, só parar, nada mais do que parar. E Deus diz: pare. E às vezes Ele diz: siga, prossiga. Às vezes vá, mas tome cuidado. Não é comum a gente vai numa estrada, curva perigosa à frente. Já conheço essa estrada. E acelero. Às vezes não acontece nada. Mas como dizia minha avó, um dia a casa cai. Devagar. E aqui, lendo de novo Atos, muito interessante, irmãos, esse texto que vou ler não vai ser projetado porque é em outra versão, Atos 16, 6 a 11. Porque às vezes a gente imagina que quando está fazendo a missão que Deus nos deu, tudo vai dar certo. Paulo e Silas atravessaram a região da Frígia, da Galácia, no centro do que é hoje a Turquia. Por orientação do Espírito Santo, vou repetir, por orientação do Espírito Santo, eles não pregaram nessa região, chamada de Ásia, no Império Romano. Como é que o Espírito Santo diz para não pregar? Eles prosseguiram e chegaram perto da região da Mísia, ao norte, porque queriam evangelizar a Bitínia, no extremo norte da hoje Turquia, às margens do Mar Negro. Eles contornaram a Mísia e pararam em Troade, às margens do Mar Egeu, conhecido como Troia, ou Alexandria de Troia, na Grécia Antiga e hoje Turquia. Em Troade, Paulo teve uma visão à noite. Um homem da Macedônia, do outro lado do Mar Egeu, da hoje Grécia, estava em pé e lhe dizia: venha a Macedônia nos ajudar. No porto de Troade, eu, Lucas, me juntei à equipe. Paulo nos contou a visão e imediatamente tomamos providências para chegar à Macedônia, certos de que o Deus eterno nos chamava para anunciar aos macedônios o Evangelho. Um lugar, não pregue. No outro lugar, passe ao largo. E no terceiro lugar, mediante uma visão, Paulo entendeu, ele teve uma visão. Isto é, um sinal, uma placa, uma sinalização. Então ele foi pregar com seus colegas de trabalho na Macedônia. Deus nos manda sinais, manda visões, manda, sempre. Aí é com Ele. Não posso provocar visão, não posso, quero ter um sonho que Deus me revele qual é a sua vontade. Isso acontece? Acontece, mas é milagre. É Ele que decide se manda o sonho ou se não manda o sonho. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já foram direcionadas ou redirecionadas a sua vida por um sonho. Bem como alguns também fizeram coisas erradas seguindo um sonho. É um conjunto. Deus nos manda sinais, mas depende da amizade que temos com Ele. Quarto lugar, mais difícil, porque nós somos ansiosos, controladores. Controlamos a Deus e o mundo, só não nos controlamos a nós mesmos. Quarta, haja só quando Deus lhe der paz sobre aquele assunto. Nós gostaríamos que conosco sempre ocorresse o que aconteceu com Daniel. Daniel 9, 20 a 21, você vai ler também aí. Ele então
termina a sua oração e diz assim: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor, pelo monte santo do meu Deus, sim, ele repete, enquanto eu orava, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Esta é a maravilha, né? Você nem acabou de orar e Deus diz: olha, Israel, eis aqui a resposta. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes conosco acontece assim. Você termina a oração e diz: Senhor, obrigado, já sei o que devo fazer. Mas nem sempre acontece assim. Às vezes demora. Mas, observados todos os itens anteriores, você sente paz no seu coração, que deve se matricular naquele curso, deve se casar com aquele ou com aquela pessoa, que deve investir o seu dinheiro em criptomoeda, que vai se aposentar no ano que vem. Você tem paz no seu coração? Irmãos, 99% das decisões que nós temos que tomar, nós já sabemos quais são as certas e quais são as erradas. Temos 1% de dúvida, de questionamento, de indagação, de ansiedade pessoal. Mas, se nós temos amizade com Deus, nós conhecemos pela palavra dele como devemos agir. Hoje, no Momentos com Cristo, eu li 10 versículos sobre dinheiro no livro de Provérbios. São 150. Eu li 10. Nem eu lembro os 10, que são muitos. Então, como é que eu administro o meu dinheiro? Eu já sei. Talvez tenha uma pequena dúvida. Eu consulto um especialista. Eu ouço alguém. Mas eu só devo pegar o meu dinheiro e investir naquele ponto, tirar daquele lugar, quando tiver paz no meu coração. Mas para eu ter paz no coração, um processo se desenvolveu. E Deus usa esse processo para nos recomendar. Por exemplo, estou doente. É uma figura de expressão. Eu estou doente. Não vou procurar um médico. Já tomei uma decisão, que eu sei que é estúpida. Eu nem preciso orar sobre esse assunto. Porque Deus já diz na minha consciência que eu estou errado. Aí eu procuro um médico. Ele diz: aconteceu comigo há muito tempo, agora sou eu mesmo. Eu só escuto do ouvido direito. O esquerdo nunca usei. Aí eu fui ao médico, lá no Espírito Santo, para ninguém pensar que é... Não, lá em Minas Gerais, quando eu morava em Belo Horizonte. Aí ele disse: olha, sua situação é grave, é no ouvido direito, tem que operar imediatamente. Eu estou com esse ouvido há 50 anos, nunca me deu problema. Acho que é a idade que eu tinha aproximadamente, um pouco menos. O que eu fiz? Pedi conselho. Papai, o que o senhor acha? Aí, o meu pai morava em Vitória, pegou um ônibus, no dia seguinte estava lá em casa. Israel, você tem que consultar outro médico, Israel. Aí eu fui ao meu trabalho e perguntei: alguém conhece um médico que pode me atender rápido? Porque o médico que me operar disse que a qualquer hora eu posso ter uma meningite e morrer. Aí Deus age, me indicaram um super hiper catedrático. Ele falou: ó, se der a meningite, a gente opera. Bom, até hoje não deu. Entende? Então, Deus me livrou de uma cirurgia desnecessária, pela amizade que eu tinha com ele, pelo conselho que eu ouvi do meu pai, e por não ser precipitado na tomada de decisões. Eu não estava em paz. Como é que eu ia me submeter a uma cirurgia diante da qual eu não estava pessoalmente em paz?
É a minha vida que está em jogo. Eu preciso ter paz em relação a esse assunto. Mas com seriedade, com responsabilidade, essa providência foi tomada. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu contei uma história pessoal que pode não ser a sua. Eu mesmo já tive outros momentos na vida que eu não fiz nada disso, não podia fazer. Eu tive um sério problema intestinal. O médico fez os exames e disse: apendicite. Operação agora. Corredores se abrindo, fui lá eu, no centro cirúrgico ou para preparatória. Não tinha nada que fazer. Mas pessoas oravam por mim. Aí o médico chegou, bateu na minha barriga. Falou nada, saiu. Tortura, né? O nome disso é tortura. Aí daqui a pouco, ele era professor na universidade, começaram a vir um monte de médicos, tudo aluno dele. Cada um que via, tum-tum na minha barriga. Eu falei, professor, deve ser bonita a minha barriga, não me deu tum-tum na minha barriga. Depois de 2 horas não foi operado. Ele falou, faz de novo lá o exame laboratorial. Aí eu fiz. Eu disse, pode ir embora para casa. Eu quero dizer, só mostrei as histórias diferentes, porque não quer dizer que tudo que me diz eu vou contrariar, buscar uma terceira opinião. Nem sempre. Eu estava ali à mercê, só podia orar. Foi o que obviamente eu fiz e pessoas fizeram por mim. Até hoje não fui operado de apendicite. Um dia talvez eu vencer. Estou dizendo, meus irmãos, muito simples. Nós podemos nos guiar a nós mesmos. Reconheço que às vezes eu me guio a mim mesmo, mas raramente eu acerto. Mas todas as vezes em que me deixei guiar pelo Espírito Santo de Deus, eu não me arrependi. Talvez tenha demorado um pouco para tomar a decisão. Eu demorei 1 ano ou mais para aceitar o convite dessa igreja para pastoreá-la. Os que estavam aqui naquela época, há 24 anos, sabem disso. Demorado, inseguro, incerto. Mas enquanto não tive paz no meu coração, eu não aceitei. Todo domingo, acabava o culto, eu era cobrado. Eu estava pregando na igreja. Enquanto não tive paz no meu coração, eu não tomei a decisão. E nunca me arrependi um momento sequer. Se os irmãos se arrependeram, já é um outro assunto. Mas eu nunca me arrependi. Paz no meu coração. Para decidir, precisamos de paz, dada por Deus. E o Espírito Santo nos guia. Eu creio nisso. E tenho buscado me deixar guiar pelo Espírito Santo. Vamos ficar em pé e vamos orar assim.